Olá, canal bendito, fala fácil que eu entendo. Cá estamos nós outra vez, junto com você, para falar sobre o Espírito Santo. Dessa vez nós vamos falar sobre o Espírito Santo e sua ação no Antigo Testamento. Gente, segundo versículo da Bíblia que você lê, você já vê a ação do Espírito Santo de uma forma clara. É óbvio que no primeiro versículo você já vê inserido ali na palavra Elohim, o Espírito Santo já está ali, a triunidade é apresentada ali. Porém no versículo 2 a gente vê e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação do Espírito Santo nítida ali no ato da criação e em tudo o que ele fez, né, foi feito, criado, o Espírito Santo estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme o próprio nome Elohim nos deixa muito claro e nos declara, ok? Mas não foi só aí. No Antigo Testamento, no decorrer do Antigo Testamento, a gente vê vários momentos em que o Espírito Santo atua na vida das pessoas. Por exemplo, na vida de José. Todo mundo conhece a história de José, uma história linda, maravilhosa. Agora, quem você acha que capacitou José para ser aquele administrador? Quem você acha que deu a interpretação dos sonhos dos outros dois prisioneiros e também de Faraó? Quem você acha que fez tudo isso? Foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa clareza, é o Espírito Santo que dá essa interpretação, que dá esse conhecimento para o ser humano. Sozinho, o ser humano não é nada, tá? Ele precisa de uma influência sobrenatural. É por isso que a gente sempre diz, ou você depende de Deus, ou você não depende dele, depende de forças contrárias. Por isso é importante que nós nos dediquemos, realmente nos consagremos ao Senhor para que o seu Espírito nos use, como usou José, de uma forma fantástica, de uma forma extraordinária. Sem a ação do Espírito Santo, José não teria tido capítulos tão vitoriosos e maravilhosos na sua história. Ele nem teria sobrevivido, porque humanamente falando, a história dele é uma história que é um final de derrota quase certo. Porém, como o Espírito Santo estava atuando na vida dele, ele preservou José durante todo o período até o fim de sua vida. Vemos também no tabernáculo, já em Êxodo, nós vemos ali a ação do Espírito Santo trabalhando na vida de Bezaleel e Oliabe. Uma coisa que é aparentemente simples, né? Mas só fazer bordado, é só fazer coisas para ficar bonito o tabernáculo, isso é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo os capacitou para fazer do jeito que Deus queria, porque o tabernáculo não foi ideia de Moisés, não foi o modelito que surgiu na cabeça de Moisés, criação dele, absolutamente. O tabernáculo foi dado totalmente pelo Senhor, inclusive as cores, os modelos, tudo foi dado, aliás, pelo Senhor. Então, quando Bezaleel e Oliabe se apresentaram, né, para poder fazer o trabalho, eles, claro, tinham já alguma habilidade, porém, a capacitação para fazer do jeito que Deus queria foi dado pelo Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo sabia o que tinha na cabeça de Deus, né? A interpretação de fato de como que seria a planta daquele tabernáculo, ok? Indo um pouquinho mais para frente, nós vamos ao livro de Juízes. O livro de Juízes, eu gostaria de destacar duas pessoas ali. Eu já falei em vídeos anteriores que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado por medida, sob demanda, né? Digamos assim. Então, por exemplo, no caso de Sansão, tudo bem que ele era um cara forte, né? Hoje nós encontraríamos pessoas fortes também, talvez até com um padrão de Sansão, mas era apenas quando o Espírito Santo o tomava que ele fazia coisas extraordinárias. Ele era forte. Seu cabelo tinha 7 tranças, né? E a sua força estava no seu cabelo. Era obviamente simbólico, porque aquilo era um trato, né? Um acordo feito entre Deus e os pais dele. Então o símbolo da sua força era de fato seu cabelo. Porém, na realidade, quando ele fazia as coisas grandes que ele fez, era a ação do Espírito Santo de Deus que o tomava. Por exemplo, ele ia indo pela estrada, de repente o Espírito o tomou e ele pegou um leão, que faria parte do cenário da história mais ali para frente, e ele pegou o leão, ele rasgou o leão ao meio. Gente, que força era essa? Em outra vez prenderam ele, ele se soltou e saiu, carregou o portão da cidade nas costas.
Que força sobrenatural era essa? Era dada pelo Espírito Santo de Deus, tá? Que atuava sob demanda no Antigo Testamento. Outro personagem que eu acho assim fantástico do Antigo Testamento é Gideão. Gideão era um cara, dentro do nosso vocabulário aqui, nós diríamos que ele era covarde, medrosão. Por quê? Porque ele estava malhando o trigo no lugar onde se fazia o vinho, né? Era processado o vinho, para se fazer vinho. E ele estava malhando o trigo lá, morrendo de medo dos filisteus. Quando o anjo apareceu para ele, falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele: eu? Como assim eu? Tudo isso que está acontecendo? Olha, Deus vai livrar a Israel através de você, o anjo disse para ele. Falou: eu sou o menor, a menor tribo, o menor na casa do meu pai, e eu não sou ninguém, eu não. E o anjo falou para ele assim: é você, foi você quem Deus escolheu, e é você quem vai, porque você não vai na sua força, você vai na força do Senhor. E ali o Espírito Santo encheu a vida de Gideão e ele teve uma conquista maravilhosa. E olha, não foi um exército não, porque a princípio ele arrebanhou 32 mil homens. Mas Deus falou assim: muita gente, é muita gente. Foi fazendo o teste para encurtar a história, sobraram 300. E Deus falou para ele: é com esses 300 que você vai vencer os filisteus. Ele falou: mas Senhor, 300? Sim, com esses 300. E Gideão foi com os 300. Só que ele foi cheio do Espírito Santo, com mais 300 cheio do Espírito Santo. Enfim, os midianitas, né, que eram os inimigos de Israel, foram totalmente derrotados naquele momento, naquela batalha, porque um homem cheio do Espírito Santo, com mais 300 cheios do Espírito Santo, venceram aquela guerra no nome do Senhor. Então, o livro de Juízes é um livro que a gente vê o Espírito Santo agindo de várias formas, né? Mas aí eu só dei 2 exemplos para você ver. Depois, seguindo um pouquinho mais para frente, a gente vê os profetas, né, gente? Os profetas foram homens que falaram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí eu vou dizer para você uma coisa, gente. Não era fácil ser profeta naquela época. Quando a gente estuda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas profetizaram em momentos horríveis. Em momento em que o povo estava assim tão envolvido com o pecado, que era como hoje você chegar, sei lá, num dia de carnaval, lá no meio de um bloco de carnaval e começar a gritar: olha, vocês se arrependam dos seus pecados, porque Deus vai mandar um castigo sobre vocês. O mínimo o povo vai chamar você de louco, né, de doido. Sai daí, ô mané, tá ficando doido? Deixa a gente curtir nossa vida. Era mais ou menos assim que era profetizar naquela época. Porque os sacerdotes, que eram os representantes de Deus, estavam envolvidos com pecado, né? Os líderes da nação, que seria o presidente, deputados, senadores, todos envolvidos com pecado, não mudou muita coisa, né? Todos envolvidos com pecado. E havia uma pecaminosidade geral na nação. E Deus usava os profetas para avisar que se eles não se convertessem, não se arrependessem dos seus pecados, eles seriam punidos. Ora, gente, não era fácil ser um mensageiro de Deus num momento desse. Um exemplo muito claro foi o exemplo de Jonas. Quando Deus falou para ele que ele ia lá para Nínive para avisar para o povo que Nínive seria destruída, ele fugiu. Mas Deus falou: não, eu quero dar uma chance para aquele povo, eu quero que você vá lá, né? Não era o povo de Israel, mas era um outro povo envolvido com pecado. Lá foi Jonas, depois de, né, ser engolido pelo grande peixe, ser solto lá e tal. Lá foi Jonas, aliás, pregar para o povo de Nínive. E a Bíblia diz que o povo acabou se arrependendo e Deus, aquela destruição que Deus falou que ia ter, Deus adiou e não destruiu aquele povo ali naquele momento, porque eles realmente se converteram e se arrependeram dos seus maus caminhos. Então, a gente vê que ser profeta naqueles dias não era fácil. Eles tinham que ter uma força a mais para poder aguentar o tranco, como Jeremias também, por exemplo. Jeremias foi preso numa cela onde tinha lama, sabe? Uma coisa terrível. Mas por que esses profetas aguentavam, né, toda essa pressão e não se desviavam da sua rota de profeta?
Porque o Espírito Santo era quem os capacitava, o Espírito Santo era quem os enchia, o Espírito Santo colocava a palavra na boca deles e lhes dava ousadia para sair diante do povo e proclamar a verdade de Deus para aquele momento da história, né? Agora, uma coisa maravilhosa que eu vejo nos profetas, no Antigo Testamento, é que todos eles, né, o Espírito Santo usando eles, apontava para o Messias, que o povo estava esperando, né? O Messias. E o Espírito Santo, em vários profetas, ele coloca uma palavra na boca, uma palavra profética na boca dos profetas, reacendendo a chama de esperança de que o Messias viria. Por isso que nós vemos, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías não sabia, mas ele estava profetizando a respeito de Cristo, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Assim como Isaías, outros profetas como Miqueias, né, Zacarias, profetizaram coisas a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Então nós vemos que essas profecias todas se cumpriram. Por quê? Porque não eram eles que estavam falando de si mesmos, da sua cabeça, do que eles achavam, mas era o Espírito Santo que os usava e colocava a palavra profética na sua boca. Profecias que se cumpriram ali, naquele tempo deles, e outras profecias que se cumpriram na época de Cristo, e outras profecias que ainda vão se cumprir no final dos tempos, como por exemplo, as profecias que foram faladas através de Daniel, do profeta Daniel. Então, por causa disso, nós vemos o Espírito Santo trabalhando em toda a época do Antigo Testamento. Trabalhou na criação e foi trabalhando, usando pessoas, capacitando pessoas, dando poder, força, ousadia, graça, de modo que a história do Antigo Testamento, ela é toda perspontada por atuações do Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito que habita em mim, que habita em você. Se não habita ainda, ele quer habitar. E é o Espírito que Jesus falou que viria para ficar conosco, caminhar conosco, desde a nossa conversão até o momento da nossa saída desse mundo, quer seja pela morte, quer seja pelo arrebatamento da igreja. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que essa compreensão da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ligada à compreensão do Espírito Santo no Novo Testamento, possa realmente fazer diferença na sua vida, para você entender que nós servimos a um Deus que trabalha através da história com um único objetivo: que eu e você estejamos com Ele para sempre, num futuro muito próximo, quando Jesus voltar para nos buscar. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.